E o setor de aquicultura brasileira tem debatido a possibilidade de importação de tilápia do Vietnã, com isenção de impostos federais. Só que, para além do impacto econômico, representantes do setor alertam para o risco sanitário. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário com o repórter da Itatiaia, o Fabiano Frade, que vem conversar com a gente ao vivo. Fabiano, bem-vindo. Uma boa tarde para você. Olá, Muriel. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. E esse risco no que diz respeito à questão sanitária é real, de acordo com muitos especialistas que a nossa reportagem ouviu nos últimos dias. Está terminando hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a AquiShow 2026, reunindo especialistas, pessoas do setor, técnicos, pesquisadores, e estava lá nos 2 primeiros dias do evento. E ao longo do evento, o que mais, a reflexão que eu mais procurei tentar ali trazer e para dividir aqui com os nossos telespectadores foi exatamente se é realmente só uma questão meramente comercial, ou seja, eu faço uma retaliação à tilápia vietnamita e porque ela chega aqui um pouco bem mais barata, Eu já ia falar um pouco, mas bem mais barato, porque ela tem uma isenção, uma relação do governo federal com o governo do Vietnã, ou seja, eu levo o gado para lá a zero imposto e a tilápia vem para cá a zero imposto para eles, e isso prejudicando toda a cadeia, todos os produtores ali envolvidos. E conversando com vários pesquisadores, esse problema científico no que diz respeito à tilápia, ele é real. A tilápia, ela é considerada o frango do mar. Ela tem uma perspectiva muito positiva. Me lembro de muitos especialistas falando que o frango na década de 1970, 1980, ele era assim pouco acreditado e o peixe passou por essa fase de ser pouco acreditado. A gente não tem uma produção de grande exportação. Minas Gerais, por exemplo, não exporta pescado para fora, não tem tilápia brasileira sendo exportada, então tudo fica aqui para o nosso consumo e tudo chega aqui, de certa forma, com esse preço nada competitivo. Para explicar, antes de chegar nessa questão da saúde, da sanidade, só dizer que, na questão econômica, o que aconteceu ao longo dos últimos dias, nos últimos capítulos? Os governos de Minas Gerais, de São Paulo, eles aboliram a isenção de impostos para equilibrar esse preço do peixe vindo do Vietnã para cá. No caso de Minas Gerais, foi feito inclusive um pedido, um questionamento mesmo sobre essa anulação, essa forma de chegada do produto, mas o Ministério da Agricultura considerou que não era de se levar adiante. Fato é que, com esse equilíbrio, comercialmente, pelo menos nos estados de Minas Gerais, de São Paulo e outros, como Pernambuco, por exemplo, a coisa ficou um pouco mais equilibrada. Mas na questão da saúde, o porquê que é tão problemático e também vai bater no nosso bolso? Segundo essa discussão, nesse mercado globalizado, muitos defensores dessa importação do peixe do Vietnã, esses defensores falam que quando o produto ele é processado, ele não passa nenhuma bactéria, não passa nenhum vírus, mesmo que aquele produto esteja. E eu conversei com o Bruno Machado, que é diretor executivo da Peixe MG, até entrou com a gente também de lá do evento, e ele destacou que há um risco real da introdução desses peixes no Brasil, e essa questão do processamento não ajuda muito, e ele até cita o exemplo do hambúrguer, A carne de boi, quando se tem uma questão, mesmo processado, chega-se esse problema. E aí a gente tem uma questão importante. É uma doença que é disseminada por esse peixe, e essa doença não tem aqui no Brasil, ela não é registrada, ou seja, se corre um risco de ter essa doença compartilhada ali na produção. E um outro problema seríssimo, que é a questão de formas de produção. Até interessante, porque todos os especialistas que eu ouvi, nenhum
critica o fato da indústria vietnamita ter a fabricação de peixe em larga escala, eles têm uma grande escala mesmo de produção, só que tem um detalhe, a grosso modo, nosso peixe, quando ele é congelado, aquele que a gente compra ali na gôndola e tudo mais, nosso peixe, o peixe brasileiro, ele tem uma duração ali de 1 ano, no máximo. No Vietnã, eles utilizam uma determinada substância que passa a ter ali uma validade de 2 anos. Então, não é só a doença, é a doença também, mas a questão também de algumas substâncias que são utilizadas na produção que aqui não são e que já foram vencidas. O que o setor fala também, Muriel, telespectador do CNN Money, é que as mesmas exigências que são feitas aos produtores brasileiros não são feitas aos vietnamitas. E aí esse produto chega, não tem essa cara de qualidade e um detalhe muito importante desse processo, a gente vive num país em que ainda a questão do esgoto, do saneamento ainda em muitos rincões é precária demais, a gente tem dificuldades inclusive também nos grandes centros do Brasil e essa doença também vai disseminando-se pelas águas, né, não só contaminando a questão dos peixes, a produção dos peixes, mas como a própria população. A discussão ela é muito complexa, não se tem um parâmetro. O ministro da Pesca, no evento em Uberlândia, destacou que num plano vai organizar, que vai ouvir os governadores, vai ouvir a situação, que está do lado do produtor, mas o que a gente tem agora é o peixe ainda com a taxa zerada no que diz respeito ao governo federal e o preço ainda muito, mas muito competitivo desse peixe aqui no Brasil. Uma ressalva, apesar dessa complicação toda no que diz respeito à relação da tilápia e o Vietnã é muito, mas muito grandioso nessa questão da tilápia, eu acho que o grande problema que a gente tem para resolver dessa situação também, e isso ficou muito claro, é que mais do que pensar nesse peixe que está vindo de fora, e aí de forma comercial e de forma de saúde, é melhorar as condições de produção aqui no Brasil. A gente tem muito, mas muita possibilidade para crescer. Na tecnologia, por exemplo, a gente consegue hoje produzir cada vez melhor e com mais qualidade. A adoção dessas tecnologias ainda passa por muitas dificuldades nos rincões brasileiros. A tecnologia ainda está muito para o grande, talvez para o médio, mas o pequeno produtor, que é a grande massa, talvez ainda não tenha acesso a essa tecnologia. Se a gente não resolve essa situação de um jeito, se não há uma barreira sanitária em relação a isso, que há pelo menos uma corrida comercial e quiçá o Brasil consiga fazer isso ao longo da próxima década, que inclusive, segundo a Marilze, que é a diretora executiva da Peixe SP, organizadora da AquaShow, a próxima década será de muitos louros no que diz respeito à produção de peixe, se tiver uma atenção especial dos governos, dos estados. Muriel, é com você.